Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente. Hoje vamos tratar do processo do trabalho no que diz respeito à reforma trabalhista. Tema bastante atual aí que muitas pessoas estão tendo dúvidas, justamente porque tínhamos aí primeiramente a Lei 13.467/2017, posteriormente a edição aí da medida provisória 808, que agora já não tem mais validade, e é o retorno aí da lei na sua íntegra, da 13.467. Portanto, achei muito importante aí tratar com os senhores agora desses aspectos pontuais da reforma, né? Teremos essa e possivelmente teremos outras aulas também, até porque os senhores sabem que foram muitas alterações. Hoje trarei as que julgo mais importantes para que, na eventualidade de vocês agora terem que submeter-se a algum certame, já possam aí ter um material de apoio aí para poder realmente consolidar o entendimento e até firmar aí tudo que está efetivamente acontecendo agora com essas inúmeras alterações aí, com agora aí a impossibilidade da gente considerar válida a MP, que já caiu por terra, então restando somente aí a 13.467 para que possamos realmente nos respaldar, tá bom? Então vamos começar aí com o acordo extrajudicial, que foi agora uma inovação da legislação, porque como vocês sabem, no processo do trabalho, para que pudesse haver composição até então, nós tínhamos que ter aí a lide, a formação da lide. Não havia possibilidade de que, por exemplo, as partes firmassem extrajudicialmente o acordo, né? E o que gerava aí, além de uma sobrecarga dentro do Poder Judiciário, também necessariamente aí a necessidade do conflito, né? O que é desnecessário, porque as partes sendo capazes, maiores, enfim, elas podem então estar aí transigindo sobre esses direitos. Tá bom? Então agora nós temos essa possibilidade elencada ali no artigo 855 da CLT, que trata então dessa aí oportunidade que as partes terão então de transigir, tá? Então dispensa, como disse a vocês, a existência de um processo prévio, né? E as partes podem então entender o que é melhor para cada uma, redigindo a minuta, fazendo as suas considerações, né, acerca dessas questões todas que serão objeto desse acordo, tá? Para o fim de obter, então, uma decisão definitiva, tá? Como vocês sabem, na Justiça do Trabalho, nós temos a possibilidade de exercer aí o jus postulandi, ou seja, a parte ela pode ir ao Poder Judiciário desacompanhada de advogado. No entanto, sabemos também que existem exceções a essa regra. Inclusive, já tratei com os senhores em uma outra oportunidade sobre essas exceções especificamente. Neste caso, agora que abriu-se então a possibilidade de fazer a composição extrajudicial, entramos então nessa exceção também ao jus postulandi, ou seja, além da súmula 425 do TST, que já preconizava sobre a impossibilidade de que a parte pudesse, então, agir sem advogado em mandado de segurança, ação rescisória, ação cautelar e recursos ao TST, também temos aqui na questão do acordo extrajudicial, porque obrigatoriamente as partes terão que estar acompanhadas de advogado, ou seja, não existe dispensa. Assim, há que se considerar, então, que além daqueles itens que constam ali na súmula 425, né, que dependem do advogado para manejar, ou seja, todos esses recursos aqui e medidas, nós temos também agora o acordo extrajudicial, tá bom? Além disso, temos que ter em mente também que além da parte não poder estar desacompanhada de advogado, cada uma, ou seja, reclamante e reclamado, deverão ter o seu advogado. Não poderão haver ou não poderá haver a contratação de um único causídico para atuar nesse acordo, tá? Então, isso inclusive consta no artigo 855b, parágrafo 1º. Então, dei uma grifadinha lá, como a gente sempre sabe, é importante grifar para a gente lembrar na hora de fazer a prova, tá? Então, não pode ser um advogado só para as duas partes, mas sim um para cada parte, tá? Além disso, tem-se que
de acordo com o que consta na lei, este acordo deverá ser homologado em 15 dias, tá? Só que, né, a gente sabe, o magistrado não é obrigado a homologar um acordo. Isso, inclusive, consta na súmula 418 do TST. Então, essa ideia, ela continua mantida após a reforma. Não houve qualquer alteração. Mesmo porque, muitas vezes, isso acontece com bastante frequência, de fato, as partes acabam transigindo e o acordo acaba sendo aí um tanto quanto desigual, ou acaba até maculando direitos de uma das partes que não raramente a parte reclamante. Então, o juiz, analisando esta situação, verificando todos os elementos que compõem esse acordo, pode se negar a homologar o acordo, tá? Então, é uma faculdade do juiz essa homologação. Há também a possibilidade que, nesse passo, ele possa também designar uma audiência para ouvir as partes, para ouvir este reclamante, na eventualidade da existência dessa dúvida. Vamos supor, exemplificativamente, a reclamatória trabalhista abordava inúmeras questões, acidente de trabalho, enfim, direitos ali que presumiam-se, inclusive, indisponíveis, né? Então, o juiz vai designar essa audiência para verificar se, de fato, aquilo que consta naquela minuta de acordo corresponde à realidade. Se, de fato, o reclamante está disposto a renunciar àquele direito, tá? Então, ele pode, sim, além de não homologar, também designar a respectiva audiência para, então, ter certeza de que aquela composição realmente é fidedigna e que corresponde, efetivamente, ao que as partes efetivamente transigiram, ok? Então, fica aí para vocês, pessoal, a observância aí da súmula e também do artigo, tá? Neste meio tempo, o que vai acontecer? Quando for aí distribuída esse acordo, essa minuta de acordo, tá? O prazo vai ficar suspenso. E isso é muito importante registrar. Por quê? Porque, como vocês sabem, na Justiça do Trabalho nós trabalhamos com prazos, né? Então, para ingressar, né, um prazo prescricional de ingresso, inclusive, é o prazo de 2 anos após a demissão, né? Enfim, que quando o reclamante deixa de trabalhar, ele tem o prazo de 2 anos para ajuizar a sua pretensão em face da reclamada. Ok? Então, digamos que em vias de completar esse período de tempo, ele entra em acordo com a reclamada e entram aí com esse acordo pedindo essa homologação dessa minuta extrajudicial em juízo, tá? Então, muito próximo do prazo prescricional. Então, poderia gerar a dúvida, mas aí o que acontece, né? Será que daí, e se eventualmente não for homologado o meu acordo, será que daí eu perco o prazo? Não posso entrar de novo com a demanda? Não posso entrar com a demanda? Não. Na verdade, o simples fato de você estar distribuindo essa tua minuta, esperando, visando essa homologação, já suspende o prazo prescricional, o que pode te autorizar aí ao ingresso com a demanda, com a reclamatória trabalhista, se na eventualidade não for homologado esse acordo, tá? Então, você pode ficar tranquilo e ter isso em mente, que haverá a suspensão do prazo prescricional, enquanto esse processo ou esse pedido dessa homologação desse acordo não acontecer, tá? E daí, nesse ponto, eu chamo a atenção de vocês para a diferença entre suspensão e interrupção, tá? Já tratei desse aspecto com vocês em outras ocasiões, mas nunca é demais lembrar que a suspensão, nós retomamos o prazo daquele ponto onde houve ali a suspensão, tá? Já na interrupção, ao contrário, nós reiniciamos a contagem. Então, no caso aqui da distribuição dessa minuta de acordo para homologação, o prazo vai ficar suspenso, retomando-se a contagem a partir do momento onde houve o ingresso com aquele pedido, tá? Então, isso tem que ficar muito claro. Ok? Então, só para os senhores saberem, tá? Para que não haja aí nenhuma dúvida a respeito, tá?
Como nós já sabemos, atualmente também, podemos contar aí com a contagem de prazos em dias úteis. Agora não há mais aquela celeuma que havia aí em relação, inclusive, ao Código de Processo Civil, porque, inclusive, na Instrução Normativa 39, falava-se claramente da impossibilidade aí de aplicação dessa contagem em dias úteis, né? Mas agora, com a CLT, com a reforma trabalhista, nós temos essa possibilidade, está contemplado na CLT que os prazos serão computados somente em dias úteis, tá? Então, isso também é algo que nós, a advocacia, de forma geral, ganhou muito com isso, né? Justamente porque o advogado tem direito a descansar e também para parametrizar esses prazos, né, para haver uma segurança até mesmo na atuação, porque isso era muito frequente, especialmente para os operadores de direito, os advogados, porque na Justiça Federal se calcula de um jeito, no processo, na Justiça Comum de outro, na Justiça do Trabalho de outro, Juizado Especial de outro. Então, agora, pelo menos, nós estamos tendo aí uma certa segurança para poder atuar, né? Então, isso fica muito, muito tranquilo agora para todos, e agora consta, então, expressamente ali no artigo 775 da CLT, tá? A súmula 262, que já existia, também se mantém. Isso gera um entendimento que, inclusive, quando for recebida a notificação no sábado, não se exclui o sábado, mas se presume que essa notificação terá sido recebida na segunda, então começa o prazo na terça-feira, ou seja, ou no primeiro dia útil subsequente, né? Então, nós não poderemos contabilizar sábados e recessos, enfim, dias não úteis, na eventualidade de recebermos alguma notificação nessas datas, tá? Então, sempre computando ou presumindo que esta notificação foi recebida no primeiro dia útil subsequente e o prazo começa, então, no outro dia, tá? Então, isso também é muito claro para a gente, né, com essa manutenção dessa súmula, agora com o artigo 775, que não deixa mais margem à dúvida, tá? Além disso, também não nos esqueçamos que os prazos não se iniciam, tampouco terminam em dias de feriado ou mesmo em finais de semana, tá? Então, sempre também tendo isso em mente aí, ok? De acordo também com o 775, existe a possibilidade de que o juiz possa prorrogar prazos na eventualidade de acontecer aí uma situação inesperada. Então, cabe ao juiz esta prorrogação, tá? Então, também uma novidade aí do artigo 775, tá? Já no que diz respeito à possibilidade de dobra de prazo, nós mantemos o mesmo entendimento que já consta da OJ 310 da SDU1. Então, não há que se falar em dobra de prazo, tá? Diferentemente aí do que consta no artigo 229 do CPC. Permitindo essa dobra, tá? Então, no processo do trabalho, não há que se falar na aplicação do prazo em dobro, porque isso até pode gerar, eventualmente, alguma dúvida, em especial porque no processo do trabalho, com certeza os senhores já devem ter visto, estudado ou mesmo se deparado com alguma situação em que o reclamante ajuiza sua demanda em face de várias reclamadas. Inclusive, daí é aquele caso justamente de terceirização de mão de obra, né? Então, ele acaba ajuizando contra várias reclamadas aquelas situações em que há responsabilidade subsidiária. Então, não vamos ser levados a erro. Ainda que haja esta situação específica no processo ou na prova dos senhores, não vamos marcar em hipótese alguma que nestes casos o prazo será computado em dobro, porque não será. O prazo realmente é para cada parte e não há que se falar na aplicação do artigo 229 do CPC, tá bom? Então vamos ter isso em mente também, tá? Outra coisa que eu acho bem importante também falar com vocês é sobre as custas processuais. Isso realmente causou um tremendo embaraço aí para os reclamantes, porque agora eles estarão aí adstritos ao pagamento de custas processuais. O que havia somente antes para a reclamada se estendeu também para aquele que ingressa com a reclamatória trabalhista,
tá? Então, como que vai acontecer isso dentro do processo do trabalho? Então, elas vão ser fixadas na sentença, tanto o valor destas custas quanto o responsável pelo seu pagamento, tá? Serão pagas integralmente pelo vencido ao final do processo. Não haverá divisão de custas quando houver sucumbência recíproca. Ou seja, um exemplo muito claro é, por exemplo, aquelas ações em que o reclamante ajuiza pretendendo aí obter direitos, inúmeros direitos, e um deles, eventualmente, não é deferido pelo magistrado, tá? Então, o reclamante também foi sucumbente. No entanto, quem suportará o pagamento destas custas será a parte reclamada invariavelmente, ainda que, por exemplo, tenha sido deferido apenas um pedido para essa parte reclamante, tá? Então, porque o que importa aqui é que a parte reclamada foi condenada, ou seja, houve sucesso de alguma sorte naquela pretensão que for ajuizada contra a parte reclamada. Então, ainda que seja aí uma condenação, ainda que a parte reclamante tenha, por exemplo, pedido aí 100 mil reais e a parte reclamada tenha sido condenada em R$1, ela terá sim que pagar as custas processuais, ok? Então não há divisão, somente quem perde é que tem que pagar, tá? Que fique bem claro aí para vocês. Além do mais, tá? O valor será calculado, aí tem 3 hipóteses, tá? Uma delas é que o valor será calculado sobre a condenação ou acordo, tá? Poderá ser calculado também sobre o valor da causa quando o processo for extinto sem julgamento de mérito, tá? Ou quando a ação for julgada totalmente improcedente, tá? Então, neste caso aí, o reclamante deverá suportar, então, o pagamento da condenação das custas sobre o valor que ele atribuiu à sua causa, tá bom? E o valor, quando eventualmente for indeterminado, sobre aquilo que o juiz vier a fixar. Tendo-se em mente que, no caso de composição, pagará as custas aquele que se submeter, que é normalmente a parte reclamada no processo, tá? Então, é muito difícil que elas façam um pagamento aí dividido. Via de regra, o pagamento é suportado pela parte reclamada, tá? Então, mas, de qualquer maneira, fica aí para vocês que será daquele que se submeter, tá? Então, independentemente de reclamante ou reclamado, é quem se submeter. Mas, na prática, o que nós vemos sempre é que a parte reclamada acaba suportando, ok? Como vocês sabem, as custas processuais fazem parte do preparo, né? Então, se eu não pago custas, eu acabo aí tendo implicações jurídicas aí que acabam esbarrando na admissibilidade do meu recurso, tá? Isso nós vamos tratar em outra oportunidade, mas já fica para vocês que nós temos que nos ater à necessidade, à obrigatoriedade desse recolhimento na eventualidade da condenação, tá? Então, é necessário que seja feito antes da interposição do recurso. O valor mínimo destas custas é de R$ 10,64, conforme consta lá no artigo 789 da CLT. Podendo ser também de 2% sobre o valor da causa, sobre o valor da condenação, sobre o valor do acordo. Mas, sempre que der menos que o mínimo, ou seja, R$ 10,64, deverá ser pago o mínimo, tá? Então, se eventualmente nós tivermos lá uma condenação de um valor ínfimo, irrisório, e eu compute ali, faça a incidência desse 2% sobre o valor dessa condenação, o valor da causa, enfim, do que se aplicar ao caso, e eu obtiver um valor menor do que R$ 10,64, eu terei que obrigatoriamente fazer o recolhimento desse valor de R$ 10,64. Tá? Então, muito cuidado aí, porque a gente não pode ter dúvida na hora de marcar a nossa prova, né? Além disso, a novidade até desse artigo, porque essa situação dos 2%, enfim, do 10,64 até não era novidade, mas nós temos uma novidade aqui no que diz respeito ao valor máximo dessas custas, né? Que hoje estão fixadas aí no valor de 4 vezes
o limite máximo do regime geral da Previdência Social, que atualmente está em R$ 5.645,80, ou seja, nenhum valor de condenação poderá ter como custas importe superior a esta quantia aqui de 4 vezes esse teto, tá? Então, se eventualmente ultrapassar, se eu fizer ali, incidir esse 2% sobre o valor da condenação ou da causa e passar desse limite, eu vou obrigatoriamente ter que recolher apenas o limite, ok? Então, creio que é bem tranquilo, né? Só mesmo para a gente se atentar aí a essa questão que consta expressamente do artigo 789, tá? Quanto à justiça gratuita, outra grande polêmica para nós agora, porque anteriormente ao advento da lei, nós sabemos que todos aqueles que postulavam e requeriam, que era praticamente 100% dos casos, a gratuidade da justiça, a obtinham unicamente com base na declaração de hipossuficiência econômica financeira que juntavam aos autos. Hoje em dia, com essa alteração, nós não vemos mais isso. Hoje em dia, bem ou mal, as partes reclamantes que ingressarem em juízo terão que aí, né, também suportar, né, além das custas agora, também vão ter que se amoldar a esta situação, né, de hipossuficiência para poder receber essa benesse do Poder Judiciário, né? E qual é essa nova roupagem? Essa parte que postular este benefício vai ter que auferir rendimento de até 40%, tá, do limite máximo dos benefícios do regime geral da Previdência Social. Este valor atualmente monta a importância de R$ 2.258,32. Isso é o que consta da lei. Então, por exemplo, eu vou pedir lá a minha justiça gratuita, dizendo que eu ganho um valor inferior a este montante, então eu me sinto aí no direito de obter a justiça gratuita. Tá? Isso aí é o que está realmente constando na legislação e que daria o direito a este postulante realmente de obter a justiça gratuita, o deferimento. Todavia, nós temos que considerar que nem sempre aquele que ganhe eventualmente mais do que isso possa de fato suportar o pagamento destas custas e eventuais honorários de sucumbência, porque muitas vezes a gente se depara aí com pessoas que podem aí oferir 5, 6, 7, 8 mil reais e, por exemplo, terem vários filhos para sustentar, casa ou inúmeros problemas de ordens diversas e não se sentirem aí realmente com a possibilidade de arcar com estas custas e honorários. Neste caso, existe então aí esta prerrogativa legal de que, inclusive constando aí no artigo 790, parágrafo 4º, que ainda que esta parte aufira mais que 40%, ela deverá então, se ela precisar deste benefício, juntar uma declaração, bem como comprovar, né, que ela realmente não tem condições de suportar as custas e os honorários sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família. Então, ela deverá comprovar, o que daí ficará realmente a ser decidido, né, pelo magistrado que vai ou não deferir aí essa gratuidade da justiça, tá? Então, deverá haver essa comprovação, ok? Então, fica aí para os senhores que, via de regra, e a regra geral, é que não deva oferir mais de 40%, mas se no caso auferir e não puder pagar, poderá também fazer este pleito. No entanto, ficará distrita aí a necessidade de comprovação de que realmente não pode suportar este pagamento, sem prejuízo do seu próprio sustento, tá? Já outra polêmica grande também aí é a questão dos honorários periciais, né? Hoje em dia, então, o que nós temos, né? Os honorários periciais, né, eram suportados aí pela União, né? E agora já não temos mais esse cenário. Agora, a parte que perdeu o pedido relacionado à perícia é quem deverá suportar o pagamento deste valor, tá? Então,
É isso que nós temos agora, independentemente aí do seu poder aquisitivo e de poder ou não, né, ela vai ter que ter ciência de que se perder esse objeto relacionado à perícia vai ter que pagar, tá? Então, por exemplo, né, o reclamante ajuizou a ação aí e fez vários pedidos, dentre os quais ele perdeu único e tão somente aquele relacionado com a perícia. Ele vai ter que pagar a perícia. Então, ele não vai ter como se esquivar. Muito embora ele tenha ganho, por exemplo, todos os outros, porque não é raro a gente ver petições aí com 23, pelo menos até o advento da lei, né? Agora existe até um novo redirecionamento, uma nova postura, mas até então nós vínhamos aí tendo um cenário bem caótico aí de vários pedidos, às vezes sem qualquer comprovação. Então, hoje em dia, até dentro desses pedidos, digamos aí que nós tenhamos, né, esses 23 pedidos aí, uma hipótese, se ele ganhar todos e perder unicamente a perícia, ele vai ter que suportar o pagamento dessa perícia, tá? Então não adianta, ainda que seja quase a totalidade dos valores ou dos pedidos, ele terá de suportar, tá? Então que fique claro para vocês. Só que não podemos confundir a questão de suportar esse pagamento dos honorários periciais com a contratação do assistente técnico. Quanto ao assistente técnico, paga aquele que contratar. Porque vocês sabem que no processo do trabalho, se nós formos fazer uma perícia, vai ser nomeado esse perito, que vai até a empresa, vai lá constatar se realmente houve ou não houve aquela insalubridade, enfim, né, aquele elemento que realmente foi ali invocado pela parte reclamante no processo, né. Normalmente, a reclamada vai ter que apresentar seus quesitos para que este perito responda, né, o que acontece. Vai ter que apresentar os quesitos, né, e esperar aí o resultado. Para tanto, ela pode se servir da contratação de um assistente técnico, né? Esse assistente técnico obrigatoriamente vai também ter que receber e vai receber, então, da parte reclamada. Eu falo aqui reclamada bastante, pessoal, porque é o que normalmente acontece, né? Reclamada que acaba sofrendo com processo, enfim, que depois vai ter que aí elaborar seus quesitos para poder justamente contrapor a ideia aí do que está sendo dito pelo reclamante no processo, tá? Então, nesse caso, quem suporta o pagamento é a reclamada, porque ela que se serviu aí dos expedientes desse profissional, desse assistente técnico. Então, ela aí, de acordo com a súmula 341 do TST, será responsável pelo pagamento desses honorários do assistente técnico, tá? Não obstante isso, nós temos ainda que ter em mente que, para a definição quanto à obrigação do pagamento da perícia, nós precisamos necessariamente aí ter o resultado dessa perícia, tá? Então, o resultado dela, via de regra aí, ele vai definir quem paga essa perícia, tá? Só que não é só isso, pessoal. Por quê? Porque pode ser que o resultado da perícia seja favorável para o reclamante, por exemplo. Mas, ao analisar o processo, ao analisar os quesitos formulados pela parte reclamada, né, ele pode, de repente, entender diferente disso, até porque o juiz tem a liberdade, né, e claro, desde que fundamente sua decisão, ele tem a liberdade para decidir, né, para formar o livre convencimento. Então, eventualmente, se a decisão dele for diferente daquilo que constar no laudo pericial, quem vai ter que suportar o pagamento dessa perícia é quem teve a decisão desfavorável, ou seja, vai ser o reclamante. Então, nós não podemos nos ater somente no laudo pericial para dizer quem será o responsável pelo pagamento desses honorários do perito, mas sim na decisão que definir quem de fato perde o objeto dessa perícia. Então, que fique bem claro que o que é realmente aí responsável, enfim, que vai poder aí implicar aí nessa necessidade de pagamento é a decisão judicial, tá? Então, que fique claro para vocês e não tenham dúvida na hora de marcar também, porque pode acontecer de vir aí uma questão bem nesse sentido, né? A perícia deverá ser paga quando o laudo for desfavorável.
Então, não é quando o laudo simplesmente for desfavorável, mas sim quando houver uma decisão judicial cujo laudo tenha sido utilizado, claro, mas que essa decisão seja desfavorável para aquele, né, enfim, ou seja, para o reclamante ou para o reclamado, aí a depender do ponto de vista do magistrado em relação aí ao que foi periciado, tá? Então, fica para vocês que nós temos que nos ater à decisão judicial. Nesse caso de honorários periciais, tá? Então, o beneficiário da justiça gratuita, ainda que seja beneficiário da justiça gratuita, deverá suportar o pagamento no caso de ter perdido aí essa perícia, tá? Então, a gente agora tem esse novo cenário, isso inclusive está intimidando muita gente agora a ingressar com demandas, porque de certa forma é custoso, especialmente aí para quem já está com um problema, que é de repente ter sido demitido, enfim, inúmeros problemas decorrentes aí da sua rescisão do contrato de trabalho, então pode ser um problema e aí acaba culminando até agora nesse esvaziamento, de certa forma aí dessas demandas judiciais distribuídas. Então, esse é um grande problema de fato, né? E agora a gente tem que saber que realmente quem vai ter que pagar é aquele que perder, e se for o reclamante terá de pagar, ainda que beneficiário da justiça gratuita, tá? Todavia, ainda que ele seja condenado, ele tem algumas possibilidades aí para pagamento desse débito de forma mais amena, mais tranquila, né? Que é justamente a possibilidade de parcelamento deste débito, tá? Conforme consta no artigo 790b, parágrafo 2º aí da CLT. Então, se atentem aí a essa situação, tá? Porque é possível que haja esse parcelamento. Todavia, os honorários não vão poder ser cobrados de forma antecipada. Isso até, inclusive, era uma prática bastante frequente, tá? Se via muito aí nos fóruns do trabalho essa cobrança prévia. No entanto, isso não pode, isso é proibido. O juiz não pode compelir a parte, obrigar a parte ao pagamento de honorários periciais prévios, tá? Então, isso, inclusive, está na OJ 98 da SDI 1.2, tá? Então, deem uma olhadinha lá para que vocês tenham aí conhecimento e possam aí internalizar esses conhecimentos antes aí das provas e tudo mais, tá, pessoal? Então, deem uma olhadinha mesmo, com bastante atenção. Agora, se nem parcelado esse reclamante, beneficiário da justiça gratuita, pode pagar, o que vai acontecer, né? Existem outras possibilidades aí. Digamos que, além dessa demanda que ele promoveu em face do empregador X, exista uma outra demanda em face do empregador Y que ele tem créditos a receber, tá? E digamos lá que esses créditos estão praticamente aí quase sendo disponibilizados para esse reclamante. Então, ciente disso, né, ele poderá aí se utilizar então desses créditos para poder aí pagar por essa perícia, tá? Porque antes, né, como eu já disse para os senhores, quem pagava, quem suportava esses pagamentos era a União, tá? Então, agora, ela suportará apenas excepcionalmente, ou seja, se a parte não puder parcelar e se ela não tiver nenhum crédito, porque, do contrário, ele vai ter, sim, que pagar essa perícia, tá? Então, fiquem atentos a esse artigo 790b e também a essa súmula 457 também, né? Porque tem aí questões bastante importantes para os nossos estudos, tá? Já temos também aí a questão dos honorários de sucumbência, que também acabam aí sendo algo bem desmotivador também para o ingresso com demandas, né? Claro que agora, né, nós vamos ter aí realmente demandas que se atentem muito mais aí realmente à verdade, né? Para que a gente consiga evitar que esses reclamantes devam ser condenados ao pagamento aí de honorários e custas processuais ao final do processo, né? Então, com certeza, essa questão vai impactar bem fortemente nisso. Claro que no primeiro momento eu acho que foi sentido de forma negativa, né? Porque, claro, de repente um óbice ao ingresso com novas demandas perante o Poder Judiciário, né? Talvez um cerceamento do direito e do acesso ao Poder Judiciário. No entanto, se nós formos analisar a situação
pelo prisma realmente do direito, nós vamos perceber e temos percebido na prática forense que realmente tem havido um critério muito maior para ingresso com essas demandas, para que realmente aí sejam discutidas questões que realmente possam trazer direitos, né? E não eventuais aventuras jurídicas que tínhamos com bastante frequência. Então isso aqui talvez no primeiro momento foi visto de maneira negativa, como disse, mas no segundo momento, além da gente poder contar aí a gente conseguiu agora dar uma vazão maior aí para essas ações, a gente consegue também ver que aquele que realmente tem o seu direito pode vir a ter acesso, de fato, a isso de uma forma muito mais célere, haja vista aí a inexpressiva distribuição de demandas nos últimos meses, em razão aí, em atenção ao que aconteceu em decorrência da reforma trabalhista, tá? Então, antes da reforma, esse assunto ele era regulado pela súmula 219 do TST, que falava que a parte que estivesse representada, somente quando a parte estivesse representada pelo sindicato fosse hipossuficiente, né? Então, hoje em dia nós temos um novo cenário, né? O nosso cenário atual é que a mera sucumbência dá o direito e impõe a obrigação quanto ao pagamento destes honorários aí advocatícios, tá? Então, era uma frustração muito grande para os advogados que não recebiam, apesar de muito trabalhar, né, acabavam não tendo essa expectativa, porque somente aquele que fosse assistido pela entidade sindical e fosse hipossuficiente e teria o direito aí de poder se fazer valer aí da súmula, né, para que houvesse essa percepção de honorários, tá? Então agora esse panorama mudou completamente e essa atenção aí para o fato de que a mera sucumbência enseja a obrigação pelo pagamento destes honorários, né? Que na Justiça do Trabalho vão de 5% a 15%, diferentemente do que acontece aí na Justiça Comum, regulada aí pelo CPC, né? Que pode chegar a 20% do valor. Tá? Então, sempre atentos aí, claro, isso foi uma indignação também dos advogados, porque de 5% a 15%, é uma certa, né, digamos assim, insatisfação, mas, enfim, né, a gente, isso é a realidade que nós temos e é com isso que nós temos que trabalhar, tá? Não adianta ficar fantasiando e querendo falar mais aqui do que o que a gente tem hoje legalmente falando, tá? Então, é isso que consta no artigo 791-A da CLT. Tá? Então, neste caso de condenação de pagamento de honorários, o que vai acontecer? Né? Digamos lá que o reclamante então foi condenado aí a honorários, ao pagamento de honorários de sucumbência, tá? Então digamos que ele não tem condição de pagar, né? Porque ele sucumbiu no processo, ele não tem crédito algum. Então, essa obrigação ficará suspensa pelo prazo de 2 anos contados do trânsito em julgado da decisão, tá? Então, o momento a partir do qual, inclusive, ela deixa de existir, de acordo com o constante no parágrafo 4º do artigo 791-A. Então, o advogado, claro, que é o maior interessado na percepção desse valor, vai ter que ficar aí realmente monitorando para ver se durante o transcurso desses 2 anos a parte reclamante vai ou não vai ter alguma disponibilidade financeira, enfim, alguma outra demanda, algum crédito que irá perceber para que esse advogado possa se valer da percepção desse valor, porque do contrário, após o transcurso desse lapso temporal, realmente não haverá o que fazer e, né, haverá aí realmente vai deixar de existir essa dívida, tá? Mas que vai ser condenado, e é isso que nós temos que saber. Principalmente, claro que temos que saber também quais são as situações, mas principalmente que vai ser condenado ao pagamento, tá bom? Bom, quanto à questão agora da exceção de incompetência relativa, que também é uma questão bastante importante, constante no artigo 800 da CLT, nós temos que, neste caso, tá, antes da reforma, né, exceção de incompetência, vocês sabem que é a inobservância ali do que consta no artigo 651 da CLT, né, que é onde o local onde deve ser ajuizada aquela demanda, né? Então, se eventualmente não for verificado constante no artigo 651,
a parte reclamada pode então aí apresentar a sua exceção, né, de incompetência relativa, de acordo com o disposto aí no artigo 800, tá? Como que era isso antes da reforma? Antes da reforma, a parte reclamada, o reclamado, apresentava na defesa, tá, juntamente com a defesa, antes da audiência, tá? Após a reforma, essa parte reclamada deverá apresentar esta exceção de incompetência até 5 dias do recebimento da notificação. Tá? Ela, então, deu uma mudada, né? Até porque antes, quem, no caso, milita na Justiça do Trabalho, e para que os senhores saibam também, quando nós recebemos a notificação, nós temos lá uma data de audiência que pode variar aí de 1 mês, 2, 3, a depender da vara ou até mesmo do tribunal, enfim. E daí nós temos um prazo para comparecer a este ato, podendo ou não neste ato, já dependendo do que consta na notificação, temos ou não que juntar essa defesa, tá? Então daí era observada essa regra para que então houvesse aí a juntada, ou seja, essa exceção de incompetência relativa deveria ser arguída aí em conjunto com a defesa, seja ou na audiência ou então dentro do prazo que constasse aí na notificação que nos compeliria aí a apresentação dessa defesa. Agora, nós temos então que receber e já apresentar essa exceção, tá? Será então em petição apartada, né, em defesa, diferente daí do que acontecia antes, que era na defesa, né? Então, diferente do que acontece atualmente aí no Código, no processo civil, tá? Já que ocorre na própria defesa. E não apresenta então a defesa nesse momento, porque agora nós estamos falando da necessidade de primeiro definir quem será o juízo competente para julgar essa demanda. Então não há que se falar agora na necessidade de apresentação dessa defesa. Tá? Então, até que se decida essa exceção de incompetência, o processo ele vai ser suspenso, né? Então, a audiência que havia sido marcada, né, designada, ela não acontecerá, tá? E haverá aí a possibilidade de manifestação do excepto num prazo de 5 dias, justamente em observância ao prazo, né, também foi facultado aí a reclamada que pôde também apresentar a sua exceção em 5 dias a contar da notificação, até para atender aí o princípio da isonomia, tá? Então, o excepto terá 5 dias aí para apresentar essa sua defesa, né? Essa sua manifestação, e não mais em 24 horas, porque até então, antes da reforma trabalhista, nós tínhamos que o excepto teria 24 horas improrrogáveis para poder apresentar a sua manifestação. Agora são 5 dias para ambos. Tá? Ocorre, assim como no processo também, a possibilidade de produção de provas, tá? E essa produção de provas vai ocorrer no juízo que é o afirmado como sendo competente. Tá? Então, é esse juízo que vai, neste juízo, melhor falando, que vai ocorrer esta produção de provas. Tá? Definido o juízo competente, o processo volta a prosseguir, né, vai ter o seu trâmite regular, né, como deveria ser desde o início, tá? Aí é designada a audiência de conciliação, os senhores sabem muito bem tudo o que acontece, né, após aí essa designação de audiência. Tá? Outra mudança substancial também foi que o artigo 818, ele tem ali, ele inicia com a regra estática, que é a mesma regra aí contemplada lá pelo Código de Processo Civil, né, na qual o autor ou o reclamante tem que mostrar aí, demonstrar o fato constitutivo do seu direito, enquanto a parte reclamada deverá aí demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do reclamado. Tá? Então, inicia com essa regra estática, tá? No entanto, aí há a possibilidade de aplicação também da teoria dinâmica. O que seria essa teoria dinâmica, né? Teoria dinâmica é aquela em que o juiz, no caso concreto, poderá modificar a distribuição do ônus da prova. Isso consta ali, meus senhores, no artigo 818, parágrafo 1º a 3º. Tá? Então, deem uma olhadinha lá, porque o juiz pode, então, se ele perceber que
via de regra, no processo de trabalho, inclusive a parte reclamada tem muito mais condições de comprovar, né, o fato, ainda que seja favorável ao autor, ele vai então impor à parte reclamada que produza essa prova. Tá? Claro que essa situação não pode ser assim de sopetão. O juiz vai ter que fundamentar o motivo pelo qual ele entende que a parte reclamada terá que fazer a prova desse direito aí, tá? Então, claro que tem que ser então de forma fundamentada e antes da instrução. Porque, né, ele não vai poder ferir o direito da parte de fazer a produção de forma hábil, para também que ela não seja prejudicada por uma produção de prova deficiente, tá? Então, diante disso, né, diante dessa possibilidade aí de que a prova então venha a ser aí produzida pela parte reclamada, enfim, pela parte que tiver mais condições, né, haverá então a possibilidade de adiamento dessa audiência, até porque vocês sabem que no processo de trabalho nós temos a concentração dos atos aí dentro da audiência, né, e em sendo impossível, né, a produção desta prova dentro desta audiência, aí essa prova poderá então ser requerida a produção ou o tempo para que se possa produzir com adiamento dessa audiência, tá? Então, é possível sim que haja esse adiamento, tá? E a parte deverá obrigatoriamente fazer o requerimento para adiar, tá? Porque não é automático isso, né? Você eventualmente, eu vou imputar aí o ônus da prova para a parte reclamada, mas a parte reclamada permaneceu inerte, não falou nada e tal, então prossegue a audiência, prosseguem-se os demais atos, né, e se houver algum prejuízo, daí realmente vai ser aí problema dela que não falou no tempo hábil, tá? Então tem que falar, isso não acontece de forma automática, tá? Mais uma vez, requerido, né, isso, sem problema, o juiz vai fazer constar, enfim, vai dilatar o prazo, vai adiar a audiência para que essa prova seja efetivamente produzida da forma mais adequada possível e para que não haja, ou que se evite, então, prejuízos para este que ficou responsável pela produção da prova. Tá? Outra questão bastante relevante para nós é a petição inicial. Tá? A petição inicial, como vocês sabem, ela pode ser escrita, pode ser verbal, né? Então, o reclamante vai, né? No caso da petição aí verbal, o reclamante vai, apresenta seu relato, né, perante a secretaria. Apresentado esse relato, ele já sai intimado que ele tem que retornar aí no prazo de 5 dias para reduzir a termo, né? E isso continua exatamente igual era, sem qualquer alteração, tá? Ele vai continuar podendo fazer isso, claro que a gente sabe que é bem menos frequente, porque, né, nos dias atuais a gente vê praticamente 99% aí das pessoas contratando advogados, né? Mas, na eventualidade de os senhores serem questionados, isso permanece, continua tudo igual era antes, tá? Ainda que, como saibamos, aí essa petição inicial normalmente seja apresentada por escrito. O que nós temos que ter aqui é questão de que a petição inicial, ela deve constar o valor da causa, o pedido deve ser certo, determinado, então, e com a indicação do valor, tá? Então, hoje em dia, aí, muito mais do que antes, temos que nos atentar a isso, porque antes atribuíamos um valor de alçada, não apresentávamos os valores dos pedidos no rito ordinário. No rito sumaríssimo já era comum, né, que isso acontecesse, mas no rito ordinário não. Então, hoje não, hoje nós vamos ter que apresentar, indicar realmente aí o valor, não necessariamente liquidar, mas indicar o valor que corresponde àquele pedido, tá? Então, isso vai ter que constar. Então, o que diz aqui, qual que é, inclusive, aí a possibilidade, né, o que vai acontecer se, por exemplo, não indicar o valor dessa causa? O parágrafo 3º aí do artigo 840 me dá essa resposta. Ele fala que pedidos sem indicação de valor serão extintos sem resolução de mérito, tá? Todavia, ainda que seja aí um imperativo, a letra da lei seja bastante clara, penso eu que
existe aí a súmula 263, tá, do TST, e ela fala na possibilidade, inclusive em observância ao próprio CPC, de que seja facultado à parte aí, eventualmente proceder à emenda, né, que é quando existe aí um problema, um vício, enfim, na sua petição inicial, para que somente não atendido esse pedido, essa determinação judicial, essa ação, essa reclamatória seja efetivamente arquivada, até mesmo para não haver prejuízo da celeridade, enfim, né, a instrumentalidade que tão afeta aí a Justiça do Trabalho, tá? Então penso eu aí que nós ainda temos que nos ater à súmula 263, e especialmente, né, porque para evitar realmente esse transtorno, esse arquivamento, depois ter que entrar de novo, enfim, isso nós já sabemos que é muito difícil que não entre, né, só por conta de valores aí que não foram, enfim, inseridos na peça. Eu acho que cabe aí a utilização do 263 do CPC. Vemos então que o artigo 840, ele fala ali expressamente, né, dessa possibilidade de que haja aí, na verdade, uma determinação de que haja a indicação do valor, porque senão será extinta a ação, né, sem resolução do mérito, mas a gente também tem que ter em mente que a súmula 263, que realmente nos dá aí a possibilidade do TST, né, que dá a possibilidade de que nós possamos emendar, né, num caso de erro aí, e para que não percamos todo o trabalho que foi feito, enfim, atenção aí aos princípios tanto da celeridade quanto até mesmo da instrumentalidade, aí, então afeta a Justiça do Trabalho. Ok? E outra questão importante também, que eu acho que enquanto não for recebida a defesa, a parte tem sim a oportunidade de emendar, né, se houver aí alguma situação que não corresponda, enfim, que tenha algum vício, né, e também de aditar o seu pedido, né, quando ela quer introduzir mais alguma situação que eventualmente ela tinha deixado de falar para o advogado, ou então que ela esqueceu de relatar, né, então ela teria aí em tese essa possibilidade quando não houvesse aí o recebimento, enquanto não houvesse o recebimento da defesa. Né, então penso eu que o processo não pode ser simplesmente arquivado num caso aí de inexistência de valor de pedidos, né, assim, antes de ser oferecida à parte e a possibilidade de que ela emende, tá? Então, observem aí a súmula 263, tá, do TST, tá? Porque é bem importante que vocês tenham essa súmula aí registrada, tá? Quanto à possibilidade de desistência dessa petição inicial, pode sim, de acordo com o artigo 841, parágrafo 3º da CLT, pode haver, só que tem duas situações. Eu posso desistir, sim, dessa minha apresentação, essa minha inicial, dessa minha reclamatória, antes da apresentação da defesa. Porque depois de apresentada a defesa pela parte reclamada, a parte reclamada pode sim querer ter uma sentença de mérito que diga que ela não é responsável pelo pagamento de nenhuma verba aquele reclamante, né? Até porque também ela já contratou advogado, já apresentou sua defesa, enfim, e ela tem o direito realmente de obter essa sentença de mérito, porque o que nós imaginamos é que se a parte desiste do processo é porque ela realmente viu que ela não tinha nenhum direito. Todavia, se a parte reclamada já apresentou sua defesa, já se municiou aí dos elementos necessários a rechaçar esse pedido, a possibilidade de rechaçar esse pedido, ela tem direito sim de obter essa sentença, tá? Então, salvo, claro, no caso em que o reclamado, né, ele anua, né, se ele fala, não, tudo bem, eu vou consentir com isso e tal, mas não é o que normalmente vai acontecer, porque se ele anuir, ele pode correr o risco de o reclamante ingressar novamente. Então, salvo, claro, se eu constar expressamente, né, alguma disposição em sentido contrário, né, mas ele tem agora, o reclamado passa a contar, então, com o direito de ter uma sentença de mérito aí para impedir o ingresso com nova demanda e novo incômodo, nova contratação de advogado, né, perder ali o seu direito também, né, o seu tempo, enfim, né, tudo que nós sabemos que gera um processo para as partes, tá?
Quanto à defesa, essa situação ela já tinha aí na prática, né, o que nós tínhamos era a defesa, via de regra, já era apresentada de forma escrita antes da audiência, né? Dependendo, como eu falei para vocês anteriormente, dependendo da notificação. Tem notificações que às vezes constam que as partes deverão comparecer à audiência, posteriormente, a 5 dias, deverão então acostar a sua defesa, apresentar a sua defesa no processo, tá? Mas, via de regra, aí nós vamos entender, né, que o prazo é até a audiência para não ter erro, tá? Então, se considerarmos assim, a parte reclamada já apresentava sua defesa antes da audiência, né, de forma escrita, e era o que se tinha na prática. Todavia, essa questão ela não era considerada pela legislação. Assim, sempre que haviam provas, exames, concursos, enfim, se obrigava a responder que a defesa era de forma verbal, né, que era conforme o que consta ali na letra da lei, no artigo 847, tá? Mas agora nós temos aí a tranquilidade para afirmar que a defesa pode ser escrita sim, tá? A única coisa que nós temos que cuidar é o seguinte, tá? Que além dela poder, claro, ser apresentada nas duas formas, tanto verbal quanto escrita, se a defesa for escrita, então ela deverá ser obrigatoriamente apresentada até a audiência de conciliação pelo sistema informatizado. Isso consta no parágrafo único do artigo 847. Agora, se a reclamada optar pela apresentação dessa defesa oral, ela deverá ser apresentada durante a audiência, né, dentro do prazo aí de 20 minutos, né, após a leitura da reclamação e como digo, né, então a escrita aí antes da audiência. Então, fiquemos bem atentos em relação a esse ponto, porque a despeito de termos a possibilidade de escolher, né, não podemos nos esquecer que a defesa escrita deve ser apresentada antes e a defesa oral deverá ser apresentada na audiência, após a leitura da petição inicial. Tá? Então, prestem bastante atenção, porque essa mudança também foi substancial para nós aí do direito. Tá? Outra questão de suma importância também é a possibilidade de representação aí da parte reclamada por preposto que não tenha vínculo com a empresa, o que não acontecia antes, salvo aí, tínhamos uma exceção na súmula 377 do TST, que abria a possibilidade aí para empregador doméstico, micro e pequeno empresário, né? Salvo essas exceções, não havia possibilidade, né? Hoje em dia nós contamos então com a possibilidade de que o preposto não tenha vínculo, porém ele deverá conhecer os fatos, tá? E como a gente também está aí diante de uma alteração, inclusive a súmula, ela está com uma nova redação, no entanto ela ainda não foi aprovada, tá? Ainda está com a redação antiga, vigente, nós temos que cuidar, porque a gente não sabe qual vai ser a limitação temporal disso. Então, via de regra, para que nós tenhamos uma maior segurança, o ideal é claro que na prática forense nós tenhamos aí que realmente levar alguém que tenha conhecimento daquele fato. Então, se nós optarmos realmente por levar alguém que não tenha vínculo com a empresa, essa pessoa vai ter que ter conhecimento daquilo que ela está falando. E também, agora, só mesmo temos que nos cuidar também aí com a aplicação aí justamente desse marco temporal, porque como a lei entrou em vigor dia 11 de novembro de 2017, existe a possibilidade de que ações ajuizadas anteriormente, ainda que as suas audiências ocorram agora, que os juízes entendam pela necessidade de que o preposto seja da empresa. Então, eu reputo aí de suma importância e muito mais seguro que essa situação seja considerada dessa forma, ou seja, somente ações ajuizadas posteriormente à lei realmente possibilitam com que a parte reclamada possa levar como preposto alguém que não tenha vínculo
né? Claro que sempre observando a necessidade de conhecer os fatos, tá? Até inclusive essa súmula 377 está com essa redação justamente, tá? Claro, ainda não está vigente, mas é o que se tem aí, que nós esperamos para regular, até para ter uma segurança jurídica a partir disso, porque no momento nós temos que trabalhar com aquilo que é mais seguro para nós, tá? E o mais seguro para nós nesse momento é justamente verificar que tudo que foi antes deve ser interpretado e deve, enfim, ocorrer de acordo com aquelas diretrizes anteriores. E devemos, então, nos posicionar de forma diversa, de acordo com as novas disposições, somente para as ações que entrarem depois, especialmente nesse caso de preposto, porque realmente é uma situação extremamente complicada, até porque, de acordo com, inclusive, o que consta no artigo da lei, no parágrafo 3º do artigo 843, as declarações que forem feitas por este preposto obrigam o proponente. Então, depois não vale ao proponente dizer, não, mas não era isso, não era bem isso, não era aquilo, né? O que vale é o que foi dito por aquele representante que foi eleito, então não importa. Então pode haver, então, aí, se esse representante foi eleito de uma forma talvez aí meio aleatória, pode vir uma surpresa na sentença, aí uma confissão, ou seria até declarada uma confissão ficta, ou mesmo, né, aí, um prejuízo grande aí para que pode ser evitado se a gente tiver uma atenção aí quanto a esse caso, tá, pessoal? Então, vamos nos cuidar aí, porque existe possibilidade, então, tanto de confissão ficta quanto real, né, que é quando aí as partes, ou elas, né, desconhecem, enfim, ou acabam até reconhecendo direitos, tá bom? Então, muita atenção nesse caso. Já no que diz respeito ao arquivamento e consequências aí de ausência das partes nas audiências, né, o arquivamento, vocês sabem que já era decorrência lógica aí do não comparecimento, né, do reclamante à audiência. Então, por isso já não era novidade para nós essa situação, né, que no caso de não comparecimento do reclamante, o processo seria arquivado. Tá? Agora, o que nós temos aí de diferente é que esse reclamante, né, ele deverá comprovar o motivo pelo qual ele não compareceu à audiência num prazo aí de 15 dias. Tá? Dizendo que houve um motivo justo, que ele estava internado, não podia se locomover, enfim, para que ele não tenha que pagar as custas. Tá? Então, porque senão ele vai ter que pagar custos. O processo vai ser arquivado de qualquer maneira, mas ele vai ter que pagar custos, tá? Então, ele vai ter que realmente se manifestar aí nesse sentido, tá? Então, isso é o que nós temos agora na nossa legislação. Ele poderá, claro, esse reclamante que teve seu processo arquivado, ingressar novamente em juízo, né? Mas ficará condicionado, então, ao pagamento dessas custas processuais, porque senão ele não consegue ingressar em juízo, tá? Então, é o que se tem agora também, que não se tinha anteriormente. Já em relação às consequências da parte reclamada, é que nós temos uma maior diferença. Claro, tivemos aí uma diferença também em relação a essa questão das custas, né, para a parte reclamante, mas a parte reclamada, a tão perigosa revelia, né, aquilo que inquietava sempre os reclamados aí, na eventualidade do não comparecimento. Hoje em dia, entendemos que está muito mais flexível, porque a revelia ela não ocorre simplesmente pelo fato dessa parte, ou seja, os efeitos da revelia não ocorrem então pura e simplesmente em decorrência aí da ausência, né, dessa parte da audiência. Por quê? Porque existem aí permissivos legais constantes no parágrafo 4º que dizem que se houver a contestação por uma das partes reclamadas, digamos que o polo passivo seja composto por mais de uma reclamada, né? Quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, ou seja, também não pode, né, haver revelia, porque o direito é indisponível, então, né, isso vai de alguma forma me prejudicar, então não há como haver revelia nesse caso. E se a petição inicial também estiver desacompanhada aí de um elemento essencial, a prova do fato alegado pela parte reclamante, também não vai poder ser aplicado aí
E também, claro, por obviedade, se as alegações do reclamante forem inverossímeis. É claro que daí, nesse caso, não teria como, ainda que não houvesse aí a participação, a presença da parte reclamada em audiência, ser deferidos os pedidos aí que foram pleiteados na inicial, se as alegações são inverossímeis, né? O que vai provavelmente restar comprovado aí através das provas no processo, né? Todos os elementos, enfim, que forem encarreados, né? E até provas testemunhais também. Tá bom, pessoal? Então, atenção aí também com o artigo 844, que trata especificamente deste assunto, tá? Então, hoje era isso que eu tinha para tratar com vocês, tá? Ficamos agora para a próxima, então, bons estudos para vocês. Até mais. Tchau, tchau.